traga uma reflexão para a gente. Qual é o nosso propósito de vida? Como assim, Mônica? É descobrir aquele motivo a mais na nossa vida, que nem sempre tem a ver com o trabalho. Aí o Manhã Total convidou a gestora em propósitos para nos ajudar nessa busca, a Tatiana Barreira, e você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, tá bom? É uma pergunta difícil, né? Qual é o seu propósito de vida? A gente fala, já tenho, já estou trabalhando. Bom dia, Tatiana, Bom obrigada, dia. viu? Eu que agradeço, Mônica. É uma pergunta desafiadora, né? Desafiadora. E é interessante que ela seja desafiadora, porque o natural é que isso já fizesse parte do nosso dia a dia com clareza, né? Mas nos últimos anos nós temos começado a nos perguntar isso. Qual é o sentido das coisas que fazemos? Para que estamos fazendo o que estamos fazendo? Né? Hoje, dentro das empresas e também de modo pessoal, as pessoas têm começado a se perguntar qual é o propósito? Né? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função na vida, digamos assim? E essa é uma pergunta muito boa, porque ela vai trazer mais de uma resposta. Às vezes a gente fica pensando que é uma coisa assim, a gente vai encontrar o propósito como um slogan. Né, uma frase que define o nosso propósito. E, na verdade, quando a gente vai se conectando com esse propósito, a gente vai vendo a nossa função na vida em vários aspectos. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, social. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E é trabalhoso. É. Não é assim que vem, não é, Tatiana? Requer isso que você falou, de se perguntar sempre e de tentar encontrar essas respostas. Sim. Como é que eu faço isso, assim? Buscando livros? Como é que eu faço? Procurando especialistas? Tem os especialistas, né? Agora a gente começa a ter uma série de profissionais que estão lidando com esse conteúdo e ajudando as pessoas a encontrar um pouco mais de si, né? E a gente tem os livros, né? Livros, publicações, tem muitos blogs, tem muitos programas que já estão trabalhando esse conteúdo. Porém, a busca pelo propósito, ela tem a ver com a busca por si. Porque qual que é o grande propósito, né? Qual é o grande propósito da Tatiana? É se tornar cada vez mais a Tatiana, né? Para que o meu potencial possa, de fato, estar a serviço da humanidade como um todo. Então, cada pessoa tem essa função, cada pessoa ela tem um porquê de existir. E quando ela começa a se conectar consigo, ela começa a compreender os dons, os talentos, aquilo que ela já traz em si e que tem uma função, né, pro mundo. Gostei disso, dos talentos. Porque a gente trabalha, a gente escolhe uma profissão, tá ali, desempenha essa profissão de uma maneira bacana, responsável, mas a gente tem outros dons e esses dons podem dar um sinal sobre o que é o meu propósito. Na verdade, os dons, eles contam muito pra gente, porque é algo que a gente já traz, né? É algo normalmente inato. Que quando nós vamos desenvolvendo, vão se tornando os nossos talentos. Então, precisa dessa dedicação, desse contato, desse dia a dia de vivência desses dons. E quando a gente coloca esses dons a serviço do outro, da comunidade, né, da empresa onde a gente trabalha, daquilo que a gente desempenha, a gente encontra com a realização. É quando a gente sente a realização. Eu vi uma história hoje, um texto que diz o seguinte, dá o exemplo do martelo para essa questão do propósito, que é assim, o martelo está ali na caixa de ferramentas e ele surgiu para quê? Para pregar prego, né? Para bater prego ali. Só que eles vão pegando o martelo e fazendo outras ações com ele. Ele se sente feliz, mas percebe que ainda está faltando alguma coisa. Até que alguém pega esse martelo e vai lá e bate o martelo. E ele se sente pleno porque ele descobriu o propósito dele. É mais ou menos assim, né? Exatamente. Achei esse exemplo sensacional, É Tatiana. muito bom. A realização, essa sensação de realização, de prazer com o que a gente está fazendo, tem tudo a ver com a nossa função, com os nossos dons, com os nossos talentos. Para que estamos aqui? Uma pergunta ou uma reflexão possível para as pessoas muitas vezes a gente justifica, né? Eu escolhi esse trabalho porque, ou eu escolhi essa função ou essa empresa para trabalhar por quê? O porquê, ele dá para nós uma justificativa e, portanto, ele está vinculado ao passado. A algo que ocorreu e que, portanto, decidimos dessa maneira. E isso cria um vínculo com o que passou. Então, quando a gente quiser entender melhor, né, o que está acontecendo, ou a falta da realização, ou até a realização que a gente já sente, introduzam na pergunta o para quê. Para que eu faço? Para que eu estou nessa empresa? O para que dá a função e, portanto, dá a clareza do movimento, da ação, daquilo que a gente decidiu fazer. Então, deixa o porquê de lado e traz o para quê. Isso. Porque normalmente vai vincular com o passado. O para quê dá a função. Eu estou fazendo isso para... Então, qual é o movimento que eu estou fazendo? Isso vai me levar para onde?
Você trouxe até um livro que tá assim, ele Trouxe. tá na lista dos maiores, dos mais vendidos, Está, não tá? está. Ele está, assim, super famoso agora, que é o livro Propósito, do Siri Prembaba, A Coragem de Ser Quem Somos. Esse livro, ele é de uma leitura muito tranquila, ele é claro, a linguagem dele é muito clara, e ele faz, na verdade, um condensado de várias teorias diferentes, que são muito ricas e que ajudam muito a gente a compreender por que a gente se afasta tanto de quem a gente é. Porque, na verdade, o grande propósito de vida de todos nós é ser quem a gente é. Quando nós somos... Isso é o que traz a felicidade, né? Quando nós somos o que somos de fato e assumimos isso, é que a gente serve de verdade a um propósito. O propósito, ele é maior do que nós, não é algo que a gente encontra e decide. É o que rege, é o que nos rege. E quando a gente conecta com isso, nós encontramos a realização. Né? E aí os nossos sonhos começam a acontecer, as coisas começam a funcionar sem esforço. A grande questão de vivenciar o propósito é que a gente não precisa do esforço para as coisas. Elas costumam acontecer com mais facilidade, porque nós estamos vinculados com os nossos dons, com aquilo que é fácil para a gente. Você, como gestora de propósito, você pode trazer para a gente um caso, assim, para quem está acompanhando? Claro, não vai citar nome de ninguém, mas você pode trazer um caso, assim, que te encantou nesse processo todo? Ah, tem vários. Tem muitos, né? Tem muitos casos muito interessantes, assim, mas os que alguns que me surpreendem são de pessoas que às vezes chegam no escritório querendo mudar de carreira, mudar de vida, porque não aguentam mais, porque estão assim muito estressadas e infelizes às vezes com o que construíram, né? Pessoas que já têm uma carreira, já têm um resultado financeiro alcançado na vida, já construíram muitas coisas e que às vezes estão muito infelizes com aquilo. E que quando a gente vai começar o trabalho, a gente descobre que na verdade não é mudar de carreira, mudar de vida, mudar de país, não tem a ver com uma mudança externa, tem a ver com uma mudança interna. E quando a pessoa começa a compreender como colocar os talentos dela a serviço, ela, na verdade, se apaixona de novo pela vida e entende que o caminho que ela percorreu, muitas das vezes, preparou ela, né, para aquilo que ela pode oferecer para o mundo agora. Então, assim, não tem nada perdido. Você tem alguém em casa que está, ai, meu Deus, eu não sei o meu propósito, ou confuso, né, assim, insatisfeito, às vezes, com a própria vida, começa a observar o que é fácil para você, o que você faz com tranquilidade, que quando você está fazendo, passa horas fazendo sem perceber, que toca o coração. Normalmente, isso vai te levar para um movimento e para alguma atividade que vai te trazer realização e sim vai trazer resultado financeiro, resultado material, resultado social, aquilo que a gente busca de verdade na vida. É um exercício diário a busca pelo propósito, Tatiana? É. Na verdade, é essa manifestação do propósito. Ele é algo diário mesmo. A gente vai encontrando, vai entendendo aquilo que é a nossa função na vida, mas quanto mais a gente entra em contato, mais a gente descobre. Então, começa a manifestar em diferentes áreas da vida, né? Eu, de uma certa maneira, vivenciei isso também, né? Eu fui construindo a minha carreira, né? O meu desenvolvimento com essa busca. E quanto mais eu fui entendendo a minha função, que é essa mesmo, né? De criar essa conexão com o que é interno e com o que está fora, né? Quanto mais eu fui entendendo, novas possibilidades foram surgindo, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Então, a gente vai descobrindo também como o nosso propósito se manifesta na família, com os nossos amigos, né, com as nossas relações sociais. É muito bonita essa busca. E a Tatiana Parreira, gestora de propósito, esteve aqui com a gente hoje mostrando um pouco desse caminho. O livro depois a gente põe na internet para você também conferir, tá bom, Tatiana? Obrigada, viu? Obrigada, Mônica. Bom fim de semana, tá?